Aleluia, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tua presença nesse lugar. Eu te agradeço porque estão aqui os verdadeiros adoradores que adoram a Ti em espírito e em verdade, apresentando, Senhor, a Ti o nosso culto racional, santo e agradável a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque esses dias serão dias de glória, Senhor, no meio da Tua igreja, neste lugar, Pai. Senhor, nós geramos expectativas e nós fazemos questão, Senhor, de gerar expectativa em Ti, porque Tu não és, Senhor, como homem. O Senhor não nos frustra quando há expectativas em Ti, ó Pai. Te louvamos, Senhor. O Senhor é quem governa todas as coisas. O Senhor é dono de todas as coisas. Não há outro igual a Ti. Aliás, não existe Deus. Somente Tu és Deus, ó Pai. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, desde agora e para sempre, Senhor. Amém. 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 Amém, queridos. Podem sentar. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Deus é bom, amém? Diga comigo, Deus. Diga comigo, Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. E eu não sei você, mas eu aprendi a viver a bondade de Deus, dia após dia. Todos os dias eu acordo, agradeço a Deus por mais um dia, vou na sacada do meu apartamento lá e falo bom dia papai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Obrigado por esse dia tão lindo, tão ensolarado, né? Porque eu vivi muitos anos fora e às vezes não tinha esse dia ensolarado como de João Pessoa. E eu estou aqui há pouco tempo, posso dizer 11 meses, cheguei no início do ano, e estou amando essa cidade, estou amando essa igreja, os irmãos, todos vocês. Para mim é uma bênção muito grande. Um desafio para mim que Neidinha lançou, Neidinha, a líder de louvor aqui da igreja, de estar ministrando na abertura. Falei, pai, seja o que o Senhor quiser, estou disponível para ser ministrado por Ti, para ser canal para a Tua igreja também. Então, vamos lá para o que Deus tem hoje à noite para nós, né? Achei muito interessante o que o pastor Wagner falou aqui no momento de dízimos e ofertas, que ele falou, irmãos, vamos dizimar, né? Logo ele já corrigiu, não foi, pastor? E dizimar, para quem não sabe, é metralhar todo mundo, né? Só para quebrar o gelo. E eu fiquei pensando assim, já pensou, uma pessoa entra na igreja, aí ouve o pastor, seja quem for no púlpito, falando assim, irmãos, nós temos que ganhar uma para Jesus, porque as almas nós temos que levar para o céu, e as almas precisam de salvação. Agora, irmãos, vamos dizimar. Já pensou? É só para quebrar o gelo. Amém. Queridos, nós sabemos que a palavra de Deus é inspirada e útil para o ensino. Como diz lá em 2 Timóteo 3,16, vou ler aqui para você. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, eu achei muito interessante essa versão, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, diga comigo, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tremendo isso, não é? Então, a palavra que o Senhor deixou para nós, a Bíblia, o nosso manual, ela é inspirada por Deus em si, no próprio Deus, para nos fazer perfeitos e perfeitamente sermos habilitados para toda boa obra. A
palavra ainda diz em Hebreus capítulo 12 que ela é viva e eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes. O que é a espada de 2 gumes? É uma espada de 2 lâminas, né? É diferente da espada dos árabes. Você conhece a espada dos árabes? Que é aquela encurvada, que tem uma lâmina só. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e mais cortante que espada de duas lâminas e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Olha que interessante. Juntas e medulas, a fim de discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem. Não é isso? Amém. Eu estive meditando por um tempo na palavra, orando ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para a tua igreja na quinta-feira, o que o Senhor tem a transmitir. E quando a gente busca profundamente a palavra de Deus, e mesmo que seja para trazer uma ministração na igreja, ou, sabe, no ministério infantil, qualquer outra situação, quando a gente busca a palavra de Deus, primeiro ela ministra em nós. Amém? Para então nós vivermos aquilo e ser ministrado para o corpo de Cristo. Eu estive buscando ao Senhor e o Senhor me levou a ler o livro de João. Vou começar a ler o livro de João. João, ora, todos nós já lemos muito. Quem já leu o livro de João? Aqui o Evangelho de João. É um dos 4 evangelhos. O Evangelho de João, ele tem uma visão diferente dos outros evangelhos. Por exemplo, o Evangelho de Mateus traz Jesus como servo, descreve Jesus como servo. Já o livro de João, ele descreve Jesus como filho de Deus. É diferente de todos os outros evangelhos, porque, por exemplo, no livro de Marcos, você vê muitos milagres descritos de Jesus. Você vê em Mateus muitos milagres também descritos. Mas no livro de João são poucos os milagres, quanto os outros evangelhos. O Evangelho de João, lendo ele profundamente, meditando, eu percebi que é um evangelho, um livro mais íntimo, de uma pessoa que conviveu mesmo com Jesus. E a gente até sabe que João foi uma pessoa, ele mesmo descreve no seu livro, vamos dizer assim, que ele era chegado de Jesus. No dia da ceia ele se encostou, né, no ombro, no peito de Jesus, como um amigo mesmo. Creio eu que João tinha Jesus como... Mas, sei lá, você entende o que eu quero dizer? É indescritível. Ele era muito próximo de Jesus. E para escrever o que João escreveu, somente uma pessoa muito próxima. Perdi aqui, desculpa. Amém. E João significa, o nome João significa Jeová é um doador gracioso. E João descreve isso muito bem. Através de todo o Evangelho, meditando no Evangelho de João, eu pude perceber algumas características que Jesus deixou para as nossas vidas. Dentre os milagres que estão descritos em João, nós vemos o primeiro milagre de Jesus, que está em João 2, capítulo 2, verso 1 a 12, que é a transformação da água em vinho. Logo depois nós vemos o paralítico de Betesda, aquele homem que estava no tanque de Betesda há muitos anos, enquanto uma vez por ano, de vez em quando, o anjo vinha e agitava as águas, e quem tocasse nas águas ou mergulhasse nas águas primeiro era curado. Você conhece toda essa história, não é? Nós temos também a multiplicação dos pães, que é um outro milagre de Jesus. Nós temos Jesus andando sobre as águas. É muito interessante que esse fato de Jesus andar sobre as águas foi logo depois que Jesus multiplicou os pães para a grande multidão.
E você vendo a descrição nos outros evangelhos a respeito de Jesus andar sobre as águas, em Mateus e em Marcos, você vai perceber que os escritores dos evangelhos falam assim que Jesus, aliás, os discípulos não tinham percebido que era Jesus andando sobre as águas, porque eles não tinham notado que os pães haviam sido multiplicados. Poxa, andavam ali tão próximo de Jesus. Interessante isso. Nós vemos também a história do cego de nascença, que para mim, aqui mostra Jesus como um grande homem, e acima de tudo, o que ele fez na vida desse homem do cego de nascença, e a resposta que o cego de nascença deu para os sacerdotes, o sumo sacerdote, quando o sumo sacerdote pergunta ao cego: você crê que esse homem é o Cristo? Ele fala: olha, se ele é Cristo, se ele é pecador, eu não sei, mas ele te curou no sábado. Olha, eu não sei. Eu não sei, não me importa, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Que resposta maravilhosa. Aí, percorrendo um pouco mais a respeito dos milagres de Jesus, nós temos, enfim, a ressurreição de Lázaro, que todos conhecem, que a ressurreição de Lázaro foi um fato, de fato, grande entre a multidão, e ali na ressurreição de Lázaro a palavra diz que muitos até dos escribas, sacerdotes da época, creram em Jesus por causa da ressurreição. Houve um grande temor a Deus por eles terem visto aquele milagre. Mas não é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você o que Deus tem para nós essa noite. Evangelho de João é o interessante que, descrevendo esses milagres, logo depois João vai trazer a nós uma característica da vida de Jesus e como Jesus quer que nós sejamos na vida. Ele não traz simplesmente um milagre. O cego de nascença foi curado. Aí, interessante que ele fala assim, Jesus fala assim, os discípulos perguntam: Jesus, esse homem pecou ou os pais dele pecaram? Aí Jesus: olha, não interessa. O que importa é que ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Não é? Aí, só que logo depois da descrição de todos esses milagres, João traz uma característica da vida de Jesus e os ensinamentos de Jesus para nós, a fim de nos fazer perfeitos em sua presença. E é sobre isso que nós vamos meditar essa noite. Abra comigo em João capítulo 1. Aleluia. Primeiro, nós temos no capítulo 1, um capítulo muito famoso. Todos conhecem, amém? O Verbo se fez carne. Essa descrição do Verbo é uma confissão de João Batista aos judeus que foram mandados a Jerusalém pelos sacerdotes. Se você vê lá no versículo 19, olha, hoje nós vamos, segura a tua Bíblia no livro de João, nós vamos andar juntos, assim, ó, no livro de João, certo? Página por página, até o final. Amanhã é feriado, ninguém trabalha, né? Então a gente tem até aí meio-dia, né? No verso 19 diz assim, ó: este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe então: quem és? És tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Respondeu: também não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Então nós vamos agora discorrer. Tá certo essa palavra? Discorrer.
Nós vamos discorrer no início do capítulo 1. Vamos lá comigo. No princípio era o Verbo estava com Deus. O Verbo é a palavra de Deus. O Verbo é o próprio Cristo. Amém? Ele estava lá no princípio. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele nada, diga comigo, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram e não prevalecem sobre a luz. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Isso João descrevendo, né? Essa é uma confissão de João Batista. Verso 7. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, que é o próprio Verbo, que é a palavra, que é o Cristo, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para testificar da luz de Jesus, do Verbo, da palavra, daquele que estava lá no princípio, por quem todas as coisas foram feitas e para ele foram feitas. Verso 9, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo, estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Porque nós sabemos que o mundo estava separado de Deus. Não conheceram a Jesus porque o mundo estava em trevas. Então Jesus, quando se manifestou, ele trouxe a luz da verdade da palavra de Deus, a mesma que estava lá no princípio. Veio para o que era seu, o povo de Deus, os judeus. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas por que Deus escolheu os judeus? Não, Deus não escolheu os judeus. Pastor, heresia. Não. Deus escolheu a Abraão. Porque Abraão vivia uma época onde não existia a Bíblia. Nem um tablet para você instalar um aplicativo da Bíblia. Muito menos. Mas Abraão era um homem que temia a Deus. Existia alguém para falar do evangelho para João? Para Abraão, desculpa. Não existia. Abraão vivia pela fé. Ele cria que havia um Deus nos céus, acima de todos os deuses, acima de tudo que havia criado os céus e a terra. E Deus viu em Abraão um homem justo. E escolheu: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, para uma terra que eu vou mostrar para você. Podia ser o pastor Wagner, se ele tivesse vivido na época. Se ele fosse um homem que temia Deus na época, que buscava a Deus, chamaria: Wagner, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Mas a todos, aí o verso 11 diz, veio para o que era seu. Os judeus eram o seu povo. E os seus não o receberam. Mas, diga comigo, mas, eita glória, eu gosto muito desses mais. Mas a todos, diga a todos, os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder, diga comigo, poder, de serem feitos filhos de Deus. E é o que nós somos. Quem é filho de Deus aqui? E é sobre isso que é o primeiro ponto que eu quero trazer para você. Todos nós somos filhos de Deus. Somos guiados pelo Espírito. A palavra diz que se nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque a essência do próprio Pai está em nós. Eu tenho um filho de 5 anos. E eu adoro, gente, quando alguém fala assim, nossa, mas ele é a tua cara. E eu gosto mais ainda, passa 5 minutos depois, a mesma pessoa diz assim, como ele é lindo. Eu falei, eu sei, ele é a minha cara. Um certo dia,
uma irmã aqui da igreja falou assim: Gabriel, poxa, mas brincadeira, como é que você faz uma coisa dessa? Eu assustei, fiquei assustado. Falei: rapaz, será que Deus deu uma palavra forte para mim hoje? Como é que você deixa sua mulher ficar 9 meses com um menino na barriga e nascer a tua cara? Sabe, é assim que eu entendo. Como nos relacionamos, como estamos relacionados a Deus, ao Pai. A aparência do Pai. Sabe que quando você anda em qualquer lugar, você está no seu trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, as pessoas veem o próprio Deus em você e fala: cara, você é crente, né? Porque nós temos a aparência do Pai em nós. Nós temos a essência do Pai em nós. Nós sabemos que o nosso espírito foi recriado, nos reconciliou com o Pai novamente. E essa essência, que era a mesma essência de Adão, de Eva, nós temos hoje. De comunhão, de aparência com o Pai, feitos à própria imagem e semelhança do Pai. Hoje eu posso dizer isso, hoje você pode dizer isso: eu sou a imagem e semelhança do Pai. Diga comigo: eu sou a imagem e semelhança do meu papai. Aqui dizem até painho, né? Como que você ora? Como você ora, Nilson? Neidinha, imagina a Neidinha orando. Painho. Sabe, quando eu entendi essa verdade de ser filho de Deus, de ser chamado filho de Deus, eu mudei até minhas expressões. Eu me converti em uma outra igreja e eu lembro que uma vez um irmão estava com muita fome, ele foi orar e orou assim: poderoso e saboroso Deus, soberano e poderoso Deus. As expressões, as nossas expressões com os nossos pais é diferente. A comunhão que nós temos com o Pai Todo-Poderoso é íntima. Nós podemos nos achegar a Ele e tratá-lo como Pai. Sabe, você pode ir nos celeiros do Pai a qualquer hora, a qualquer momento, e pedir e comer o que você quiser. Sabe, você pode beber o que você quiser. Você tem o que você quiser. Obrigado, Nilson. E porque às vezes nós, sabe, temos tanta dificuldade de ir diante do Pai e ter um relacionamento com Ele como filho mesmo. Deus vai trazer para nós alguma vacina hoje, como o pastor Eduardo costuma dizer. Não é repreensão, não é nada disso, é vacina, amém? Alguma prevenção. Se nós discorrermos o livro de João, nós vamos ver no capítulo 3 a conversa de Jesus com Nicodemos. Gente, isso aqui é demais. Oh, glória a Jesus. Ai. Desculpa, volta lá no capítulo 1, verso 14. Diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, a palavra, a vida se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como o único do Pai, cheio de graça e verdade. Diga: cheia de graça e verdade. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim tem a primazia, ou seja, tem a preferência, porque foi o primeiro do que eu. Da sua plenitude, da mesma graça e verdade, que João disse lá no verso 14, ele descreve aqui, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Da plenitude de Jesus, da mesma essência de Jesus, nós recebemos graça sobre graça.
Verso 17: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio da palavra, do verbo, de Jesus. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou. Somente Jesus foi capaz de revelar o Pai. Olha, eu não sei, eu posso estar enganado, mas se você lê o Antigo Testamento, eu não recordo de ouvir alguém chamar Deus de Pai, não. Foi um dos motivos pelo qual Jesus foi condenado, que procuraram matar a Jesus porque ele se dizia filho de Deus. Ele chamava a Deus como Pai. Aí vamos lá no capítulo 3 agora. A conversa que Jesus teve com Nicodemos. Eu fiquei imaginando, Nicodemos deve ter ouvido quando esses homens voltaram lá com os sacerdotes, os escribas, para falar para eles o que João Batista havia dito a respeito de Jesus. E Nicodemos ficou curioso para saber quem era esse homem, de quem João Batista falava. Poxa, João Batista já batizava. Foi um dos motivos pelo qual mandaram eles perguntarem a João Batista quem ele era, porque ele já batizava. E João Batista falou assim: olha, eu batizo com água, gente. Eu batizo com água. Mas de quem eu estou falando, eu não sou digno nem de desamarrar ou amarrar as suas sandálias. Porque ele não vai batizar com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tendo esse discurso em mãos, tendo essa declaração em mãos, eu creio que Nicodemos ficou curioso em conhecer a Jesus. Por isso que ele foi ter com Jesus durante a noite. Por que ele não foi de dia? Ele foi à noite. Eu sempre quis beber dessa água aqui. Dá licença. Ele foi ter com Jesus à noite. Creio eu que ele foi escondido. Não sei. Aí haveria entre os fariseus, capítulo 3, verso 1, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com você. E Jesus logo respondeu: Nicodemos, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver as coisas de Deus, o reino de Deus. Mas Jesus, poxa, eu vim assim conversar com você, você já me fala coisa tão difícil a respeito disso. Pode um homem voltar a nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Tipo assim. Jesus respondeu: em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava querendo explicar para Nicodemos como ser filho de Deus. Nascer da água. A água tem uma fonte. Quantos concordam? A água tem uma fonte, amém? Água potável. Eu pensei sobre isso, da água e do Espírito. Aquele que não nascer da fonte da vida e do Espírito não pode ver as coisas de Deus, o reino de Deus. Discorrendo um pouco mais, vamos correr, porque meia-noite já está chegando. Aí Jesus, lá no capítulo 4, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique maravilhado quando eu te disse, necessário te é nascer de novo. Nicodemos não pôde entender isso, queridos. Aí lá no verso 4, nós vemos a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Poxa, esse é um dos melhores capítulos para os levitas e os adoradores na casa do Senhor.
Oh, glória. Não é assim que alguns pensam? Não sei porquê, a gente tem o costume de ficar andando para lá e para cá aqui no culto. Mas tudo bem, vamos lá. Só para quebrar o gelo. E perdi a linha do raciocínio. Brincadeira. A mulher samaritana, não, voltando. De que eu estava falando mesmo? Desculpa, queridos. Capítulo 4. Sim, dos adoradores na casa de Deus, né? Aí, quando leem, olha, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É assim? Só que Jesus, ele lá no capítulo 1, ele fala, olha, João fala de Jesus, olha, ele é filho de Deus. Sabe, a sua plenitude nos foi dada, a sua verdade, a sua graça nos foi dada também. Aí Nicodemos fica curioso a respeito disso. Olha, Senhor, sei que tu és mestre vindo de Deus. Olha, Nicodemos, não vem com conversa. É necessário nascer de novo. Aí Jesus com a mulher samaritana diz assim, mulher, dá-me de beber. Lá no verso 10. Desculpa, no verso 7. Dá-me de beber. Aí no verso 9 a mulher diz assim, Jesus, como sendo tu um judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Os samaritanos, para quem não sabe, eram uma espécie de judeus, vamos dizer assim, misturado com outra raça, certo? Não sei se vocês sabem, é considerado judeu quem é nascido de mulher judia. Não é isso, Melissa? A Melissa não está aqui? Subiu. Melissa é minha esposa, a mulher mais linda deste lugar. Não entendi porque vocês riram. E os samaritanos eram pessoas misturadas. E os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Os samaritanos, porém, buscavam a Deus da forma deles. Eles tinham um lugar onde eles adoravam. Os judeus adoravam em Jerusalém, no templo. Eles buscavam a Deus no templo. E a mulher perguntou, como pode, sendo tu um judeu, falar comigo? E Jesus respondeu, mulher, se conhecer a graça, o presente, o dom de Deus, e quem pede a você dar-me de beber, você mesmo pediria para mim, e eu te daria a água da vida, que vem da fonte. Aí a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço. Meu Deus, é complicado, né? Quando as pessoas não entendem as coisas espirituais. Não é? A mente está cauterizada. É assim mesmo Jesus disse para Nicodemos. Ó, Nicodemos, se eu falo a você das coisas terrestres, você não crê, quanto mais as coisas do céu. Aí lá no verso 14 ele diz assim, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Água que vem da fonte. Água da vida. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Aí você lendo mais um pouco, Jesus expõe a vida da mulher, quando ele fala, olha mulher, disseste bem, porque você não tem marido, o que você você nunca teve marido, o que você tem agora não é marido seu. E ela viu, desconversou com Jesus e falou assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Mas me diz uma coisa, olha, nossos pais adoram neste monte, mas vocês judeus dizem que em Jerusalém é o lugar de adorar a Deus. E Jesus respondeu, mulher, crê numa coisa, a hora vem, que nem neste monte, nem em lugar nenhum adorareis a Deus. Vós samaritanos adoram o que não sabe, nós judeus sabemos o que adoramos. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Falei. Queridos, eu não sei se você já teve a oportunidade de repente, ir em São Paulo, conversando com a Rafaela há um tempo atrás. É interessante ver em São Paulo a miscigenação de raças.
Tem gente do mundo inteiro lá. Você vê judeu, vestido mesmo, caracterizado. Você vê árabe, sabe? Você vê indiano, você vê japonês, chinês, brasileiro, sabe? Claro, né? São Paulo. Você vê gente da Europa, vê gente dos Estados Unidos, vê gente do mundo inteiro. Mas sabe o que é mais gostoso ainda de se ver? É que em qualquer lugar do mundo que você for, há pessoas que estão levantando suas mãos aos céus e adorando a Deus. Eu sei que tem muita gente aqui essa noite que não é de ministério de louvor, não é músico, nem sequer canta. Mas eu quero, sabe, ratificar isso para você, confirmar isso para você. Não é só de púlpito, não é só de palco que se é adorador, não. Sabe, na Índia, gente, eu não vi coisa mais linda do que os indianos levantando as mãos aos céus e adorando a Deus. Se você parar para estudar um pouco a história da Índia, você parar um pouco para ver o que acontece na Índia nos dias de hoje, ver pessoas levantando as mãos, para você ter uma ideia, existe um projeto na Índia que é chamado... Ô meu pai, como eu estou fraco de memória hoje. De qualquer forma, existe uma cultura na Índia de que as crianças quando nascem, alguns pais oferecem os seus filhos, as suas crianças, bebê mesmo, para os templos, para servir nos templos. E essas crianças crescem no templo, são meninos, não podem ser meninas, são só meninos. E esses meninos são castrados. E eles crescem ali no templo. Quando chegam na idade da puberdade, aos 12, 13 anos, eles são tirados do templo. E assim vêm outras crianças para então substituí-los. E assim vai. É um sistema rotatório, né? Essas crianças não tiveram educação, cresceram longe dos pais, foram abusados. E aí vai. São coisas terríveis que acontecem. Mas o Evangelho está chegando para estes homens hoje. Eu conheço um projeto que um certo pastor me mostrou um vídeo que ele mesmo filmou em uma casa de um destes homens em que estavam reunidos, eram uns 10 mais ou menos, e todos de mãos levantadas, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque foram libertos pela palavra de Deus. Então adorar a Deus em espírito e em verdade não é só de púlpito não, querido. Às vezes até as pessoas vêm com intenções erradas. Não é o nosso caso, amém? É só uma vacina, gente. Glória a Deus. Vamos decorrer um pouco mais. João capítulo 5, verso 19. Aí Jesus fala um pouco da vida por intermédio do Filho. No verso 16. Assim porque Jesus fazia estas coisas no sábado, se você vê antes, ele está falando a respeito do paralítico de Betesda. Os judeus o perseguiram. Jesus lhe disse: Pai, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuraram matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Jesus respondeu: em verdade, eu digo a vocês, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o próprio Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Não é assim? Eu sei que se eu fizer coisas erradas na minha vida, meu filho vai imitar. O filho segue exemplo do pai. Sabe, eu sempre tive meu pai como meu herói. Meu pai criou 9 filhos.
9 filhos, para você ter uma ideia. Não é 1, nem 2, nem 3. São 9. Trabalhando arduamente todos os dias, acordando cedo, provendo dentro de casa. Todos os dias nós tínhamos que comer. Às vezes, sabe, não tinha o que comer. Meu pai dava o jeito dele, sabe, ele fazia o que era possível para não ver os filhos passarem necessidade. E eu tenho hoje o meu pai como meu herói. Ele é o meu exemplo. Eu procuro todos os dias imitar meu pai. Porque eu sabia que quando havia dificuldade em casa, meu pai dava o jeito dele. E Deus não é diferente. Nosso relacionamento com o pai não é diferente. Quando estamos muito próximo do pai, nós o imitamos. Os judeus pensavam, ora pois, como pode esse homem dizer que Deus é o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus? Poxa, eu sou filho de Deus, Jesus disse, porque eu só faço as coisas que o meu pai faz. Meu pai trabalha desde o princípio, porque eu não vou deixar de trazer a cura a um homem no dia de sábado. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? Quantos são filhos de Deus? Aí no capítulo 8, Jesus faz a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, Jesus fala que é o pão da vida. Em verdade, verdade vos digo que vocês não buscam sinais maravilhosos, mas vocês buscam de comer do pão que eu dou para vocês, quando ele fala lá no capítulo 6, verso 26. No capítulo 7, Jesus fala um pouco sobre a incredulidade de seus próprios irmãos. E no capítulo 8, verso 32, aleluia, Jesus falando, no verso 31, disse Jesus aos judeus que criam nele. Olha só, os judeus que criam nele. Se vocês permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, através dos meus ensinos, vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Responderam eles, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém, Senhor. Olha, nunca foram escravos, né? Eles nunca foram levados cativos, né, pastor? Somos filhos de Abraão e jamais fomos levados escravos de ninguém. Como que dizes que seremos livres? Jesus disse, em verdade, digo a vocês, que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se o filho libertar vocês, verdadeiramente vocês serão livres. Alguém já disse assim para você, cara, você é crente, é? Eu não sou crente não, só é livre. Alguém já ouviu isso? Né? Não, eu não sou esse negócio de crente não, eu sou livre. Eu faço o que eu quiser. Não é verdade. O que Jesus disse aqui é que o pecador, quando é escravo do pecado, ele não sabe fazer outra coisa senão pecar. Mas quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós somos feitos novas criaturas em Cristo, nós sabemos o que é pecado e o que não é pecado. Diariamente nós podemos escolher em pecar e em não pecar. Por isso que nós somos livres. Livres somos nós. Amém? Quem é livre aí, diga comigo, eu sou livre pela verdade. Aleluia. Somos filhos de Deus.
livres em Cristo Jesus. Mas sabe, querido, Jesus também trouxe a nós, através da sua palavra, a característica de servos. Não só de filhos, mas de servos. Abra comigo João 10, 11. Jesus disse assim aos discípulos: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, em todo momento, não pensava em si. Todavia, ele pensava na libertação dos filhos de Deus. Ele veio para se entregar. Ele sabia qual era o propósito. A palavra diz que ele se esvaziou de si mesmo. Não é verdade? Ele deixou a sua glória, deixou tudo, em atitude de servo. Se você abrir ainda em João capítulo 12, versos 24 e 26, João 12, 24. Em verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua própria vida, guarda-la para a vida eterna. Aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Somos servos de Deus. Amém? João capítulo 13, verso 1 a 20. 1 a 20 é muito, né? Mas aqui nós conhecemos essa história, em que Jesus, aqui eu já vejo, sabe, Jesus sentado com os discípulos para comemorar a Páscoa. Nós vamos entrar aqui no momento chave da ministração. Jesus senta com os seus discípulos e ele decide lavar os pés dos discípulos em atitude de servo. Não somente filhos, mas também servos. Jesus, ele traz para nós aqui que no momento que ele está lavando os pés dos discípulos, Pedro disse assim: nunca me lavará os pés, Senhor. Jesus respondeu: Pedro, se eu não te lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Porque o reino de Deus é servir. Sabe, alguns às vezes se intitulam levita, não é? Falando de louvor, adoração na igreja. Levita. Não sou levita na casa de Deus. Você sabe para o que o levita foi separado? Serviço na casa de Deus. Nós temos que aprender a servir. Sabe, mas às vezes nós servimos tanto que um dos maiores perigos hoje na igreja, vamos dizer assim, na igreja moderna, é o ativismo, vamos dizer, ativismo espiritual. Por quê? Porque as pessoas acham que o fato de ela estar servindo a Deus na igreja é o suficiente para suprir qualquer outra coisa na vida dela de comunhão com Deus. E as coisas não são assim, queridos. Nós temos que servir, sim, mas há coisas mais profundas em Deus, em que é onde encontramos somente nos momentos que estamos a sós com Deus. Não se engane que está tocando na igreja, cantando na igreja, sabe? E levantando a mão na igreja no domingo, lá depois do Domingão do Faustão. É o suficiente. Servir a Deus, querido, vai muito além disso. Servir a Deus é você servir o seu irmão, sabe? Praticar atos de justiça. Amém?
Aleluia. Jesus também traz mais uma característica. Além de filho, de servo, ele nos diz a sermos discípulos. Aqui no livro de João. João, capítulo 13, verso 34. Ai, Jesus, fala mesmo. Glória ao teu nome por tua palavra, Senhor. A gente acha que ser discípulo é sair curando, igual Jesus fez. A gente acha que, tudo bem, faz parte. Entendeu? Nós temos que ser igual a Jesus, pregar o evangelho, sabe, levar as boas novas para aqueles que precisam, ser como Jesus. Discípulo é aquele que anda com alguém e imita o que ele faz. Mas Jesus disse assim: novo mandamento eu dou a vocês. Amai-vos uns aos outros, como eu amei a vocês. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ser chamado discípulo de Jesus? Ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Porque se eu amo o meu próximo, eu vou querer salvação para ele. Eu vou pregar o evangelho. Se eu amo o meu próximo, se ele está doente, eu vou levar a cura para ele pelo nome de Jesus. Se eu amo o meu próximo, eu vejo que ele está em necessidade, eu vou agir em atos de justiça na vida dele. Ser discípulo de Jesus é amarmos uns aos outros. Para, meu querido. Falo isso com muito temor, tá? Para de achar que você é alguma coisa. Essa semana eu estava no restaurante com um pastor, amigo meu, muito homem de Deus. A gente conversando. Comentando sobre um livro de um pastor alemão que viveu no período da Segunda Guerra Mundial. Imagina. Um pastor no período da Segunda Guerra Mundial dentro da Alemanha. Ele descreve assim que na igreja é necessário ter os fracos e os fortes. Não sei. Mas o ponto de vista que ele me trouxe foi muito interessante. Ele falou: Gabriel, assim como o fraco precisa de você, às vezes você vai precisar dele também. Gabriel, olhe para o teu filho. Isso no restaurante, né? Quase que eu saio sapateando lá. Ele falou: olha para o teu filho. Teu filho é pequeno, ele precisa de você. Mas Gabriel, você só vai saber se você é maduro o suficiente como pai quando você tiver um filho como ele, frágil como ele é. Ou seja, assim como ele precisa de mim, eu preciso dele para me amadurecer. Nós precisamos uns dos outros, queridos. Diga para o teu irmão: eu preciso de você. Principalmente ministerialmente falando, querido. Sabe, você não vai fazer as coisas sozinho. Você precisa de pessoas para andar com você. É muito ruim andar sozinho, querido. De vez em quando eu digo para Neidinha: Neidinha, eu não quero ser só seu colega de trabalho. Eu quero ser seu amigo. Sabia? A gente acha que o culto que a gente se vê, ou uma vez por semana no ensaio, alguma coisa assim, é o suficiente. Não. Sabe, eu acho que mais do que amigo, você é meu irmão. Entendeu? Você é minha irmã, Neidinha. Entende isso? Você não pode andar sozinho. Você precisa de pessoas para andar com você. Um completa o outro. Depois eu vou ler com você a oração de Jesus.
Aleluia. João capítulo 15, verso 1. Jesus começa a discorrer aqui. Lá no final, ele fala, né? Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor, todo ramo em que me dá fruto, ele corta. Que não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais frutos. Mas lá no verso 8 diz assim: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vocês. Permanecei no meu amor. Você entende isso? Permanecer no amor de Jesus. 10. Se guardardes os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Tudo isso, querido, é para que a nossa alegria seja completa. Se andarmos juntos, unidos, em unanimidade. Ah, rapaz, esqueci de falar uma coisa. Você sabe o que significa o nome Levi? Né, que deu origem aos levitas. Unido a alguma coisa. Ser unido a alguma coisa. E ainda, atender a alguém. Olha, sinceramente, não sabe, vamos dizer assim, a palavra da noite não seria muito a respeito disso, mas o Senhor está falando isso a você. Você precisa dos seus irmãos. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Aí Jesus fala sobre os discípulos andarem em amor, amar uns aos outros. No capítulo 15 ele fala, olha, vocês têm que dar frutos. Se vocês permanecerem em mim, eu estarei em vocês. E vocês darão muitos frutos. Assim vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Mas Jesus ainda traz uma característica que para mim é tudo. Filho de Deus, nós somos igual ao Pai. Eu fiquei pensando, meu filho, Samuel é o nome dele. Aí vindo desde o começo, né? Samuel vai imitar o que eu sou. Lá na frente, como servo, ele tem que me obedecer. Porque eu vou ensiná-lo como ele deve fazer as coisas. Certo? Logo mais à frente, ele vai imitar o que eu faço. Ele vai ser meu discípulo. Aí Jesus fala aqui no verso 15. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eu fiquei pensando, Samuel grande, um jovem, rapagão, bonitão, cheio de Deus, do Espírito Santo, do fogo, do reteté. Glória! Sentar comigo e conversar como um amigo. Como eu falei, às vezes, a gente acha que servir a Deus demais é o suficiente. Às vezes a gente acha que tá todos os cultos na igreja é o suficiente. Não é, meu irmão. Não é. Jesus quer que nós sejamos amigos dele.
O que é ser amigo? É sentar e bater um bom papo com ele todos os dias. Lá no Éden, Deus, na viração do dia, ia ter com Adão e conversar com Adão. Adão, o que você fez hoje? Pai, eu coloquei o nome em alguns animais. Não sei se o senhor gostou, mas qual o nome que você deu? Eu dei hipopótamo. Tudo bem. Ornitorrinco. Jesus. Jesus quer ter uma amizade com você, querido. Não adianta somente você imitá-lo. Tudo bem, é bênção. Glória a Deus por isso. Ser igual a Jesus. Ser servo de Deus. Fazer tudo. Mas, às vezes, é necessário você parar. E dizer assim, olha, eu tenho feito isso ultimamente, sabia? Hoje mesmo eu fiz isso. Eu estava muito ansioso com hoje à noite. E eu parei um pouco, orei e falei, Senhor, eu aquieto a minha alma agora para ouvir a tua voz. É necessário você parar um momento, todos os dias, querido, e ter um relacionamento com Jesus como amigo. De conversar mesmo, de orar, de buscar a palavra. Lá no seu quarto, olha, não seja como Jesus ensinando aos discípulos, né? Não sejam como os fariseus que vão nas praças orar e dizer que estão jejuando, não lavam os olhos, não penteiam os cabelos, para dizer que estão jejuando. Não! Mas quando você quiser alguma coisa com Deus, entra lá no teu quarto, em secreto com o Pai, conversa em secreto com Ele. Você entendeu? Qual é o teu altar na tua casa? Eu tenho feito um lugar na minha casa, eu escolhi um lugar no meu apartamento para ser o meu altar. Altar que eu falo assim, não que eu vou adorar aquele lugar. Não, não tem nada, aliás. Mas é ali que todos os dias eu tenho aprendido a ir, meditar na palavra e orar. É um lugar específico. Qual é o teu altar na tua casa? Aquilo que você mais perde tempo com é o teu altar. Lamento dizer isso. Mas tenho boas novas para você essa noite. Vou repetir. Mas eu tenho boas novas para você essa noite. Jesus veio aqui essa noite para, sabe, voltar esse relacionamento diário com você. Não estou negando, querido, não estou falando que você não deve mais, estar ativo na igreja, fazendo tudo, amando os irmãos, conversando, rindo, indo almoçar na casa do outro. A minha agenda está aberta para isso, tá? Quiser me chamar para almoçar, glória a Deus, aleluia. Gosto muito de picanha. Não é nada disso, queridos. Mas o que eu quero trazer para você essa noite, a essência, é que você não está triste, você não está abalado com essa palavra, mas o Senhor está te trazendo a volta a isso, para que do teu coração saem canções que vão agradar a Ele. As canções do teu coração só se farão conhecidas e só verão a vida e só virão essa terra. As canções do teu coração só aparecerão quando você tiver todos os dias um momento diário com o teu amigo Jesus de Nazaré. Você sabe qual é o nome de Jesus? Quando o anjo apareceu a Maria, ele falou assim, olha, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Todos os dias Jesus te chama, sabe, para orar. Podem vir outras coisas amanhã, depois, sabe, ministrações assim, poderosas, mas o Senhor está te chamando para algo diferente essa noite. Amigo, Jesus quer ser teu amigo, querido.
Não ache que cantar em cima do púlpito, ser músico, ministério de louvor é uma benção tudo, mas se você não for amigo de Jesus, de comunhão diária e momentânea, todo o tempo ligado no céu, é como um sino. Pim. Amém? Você quer ver como Jesus é para você? Essa semana eu encontrei um vídeo na internet, não sei se você já viu, mas eu fui muito tocado, mas muito tocado com esse vídeo. Eu fui muito tocado, querido. Sabe, depois desse vídeo, toda hora eu tô assim, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo, Jesus está comigo. Emanuel, Emanuel, Deus comigo, Deus comigo, Deus comigo. Aleluia, glória a Deus. E eu queria compartilhar esse vídeo com vocês. Eu posso? Posso compartilhar com vocês? Amém? Cláudio, faz favor. Apaga essa luzinha. Heavenly Father, we love your precious name. Stands to reason that a name's just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. With one name spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God, Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, a song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name is on. When I'm awake, my terrified dream. Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I'm simply sleeping and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God, Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, word that came to life for us, a song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. Time itself is over, the name lives on and on. To Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. Proudest nations of the earth have come and gone.
Olha para o teu lado aí. Ele está aí contigo. Jesus está aí contigo. Você pode ficar em pé comigo? Eu tenho aprendido que na vida tudo é uma questão de ativar. Ative a comunhão, sabe, de Jesus como amigo com você. Porque sempre que você precisar, Ele é Emmanuel, Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo. Onde você andar, sabe, onde você estiver, Jesus está contigo, Ele é amigo, Ele é amigo, Ele é amigo. Amém? Diga comigo, Jesus é meu amigo. E você só vai, sabe por que Jesus disse que queria ser nosso amigo? Olha só que interessante. Ele diz aqui, olha, eu vos chamo de amigo porque eu fiz conhecer a vocês tudo que o meu Pai disse. E Jesus tem muita coisa para nós ainda. Diariamente. Você sabia que no céu há canções, há estilos de músicas, há instrumentos que nunca se ouviu na terra? E Jesus quer dar para nós, porque nós já vivemos o seu reino aqui nessa terra. Nós somos seus filhos. Ative isso, querido. Onde você estiver, olha, a partir de hoje, o que você for fazer em tua casa, no teu trabalho, no teu caminhar, na faculdade, na escola, você vai lembrar, Jesus está comigo. Ele é o meu amigo. Ele é o meu amigo. Jesus escolheu esse dia para tratar com muita gente aqui essa noite. Talvez alguns já sejam um super amigão de Deus, assim, sabe? Jesus lá no capítulo 15, ele disse assim, olha, sem mim você nada pode fazer. Ande com Jesus, ande com Jesus, ande com Jesus. Esteja com Jesus. Ande com Ele todos os dias. Todo momento Ele está contigo. Olha, seja o que for, Ele é amigo fiel. Ele é amigo fiel. Olha para o teu lado de novo. Ele está aí contigo. Amém? Podemos cantar Me Ama?